Distribuição Focus Filmes. Washington. 13 de setembro de 1993. A assinatura da Declaração de Princípios Israel-Palestina aqui hoje não é tão fácil. Nem para mim, como um soldado na guerra de Israel, nem para o povo de Israel, que está nos assistindo com muita esperança. Nós viemos de um povo que não conheceu um único ano, um único mês, no qual mães não choraram por seus filhos. Nós que lutamos contra vocês, palestinos, lhes dizemos hoje que não temos desejo de vingança. Não nutrimos ódio por vocês. Nós, como vocês, somos gente. Gente que quer construir um lar, plantar uma árvore, amar, morar lado a lado com vocês, com dignidade. Nossa força interior, nossos altos valores morais, foram originados há milhares de anos no livro dos livros, no qual lemos: para cada coisa há um tempo, e uma hora para cada propósito sob o céu. Uma hora para nascer, e uma hora para morrer. Uma hora para matar, e uma hora para curar. Uma hora para chorar, e uma hora para rir. Uma hora para amar, e uma hora para odiar. Uma hora de guerra, e uma hora de paz. Senhoras e senhores, a hora da paz chegou. Passaporte britânico, Palestina. Estado de Israel. Israel expulsa os árabes, se aproxima do canal de Suez, quebra o bloqueio, ocupa a velha Jerusalém e proclama cessar-fogo. Em busca da paz, primeira parte, 1948 a 1967. 13 de maio de 1948. O som das gaitas de foles ecoavam na cidade velha de Jerusalém. Soldados britânicos desfilavam pela última vez. Vagarosamente, eles foram avançando e pararam brevemente em frente ao número 6 da rua Or HaAin, casa do rabino sênior do quarteirão judeu Mordecai Weingarten. Lá, um major britânico, o oficial no comando, tirou uma chave ornamental de ferro e a entregou ao rabino. O major disse: desde o ano 70 depois de Cristo, a chave dos portões de Jerusalém não esteve em mãos judias. O rabino tremia quando a recebeu. Depois ele cantou a oração Shekanu. Abençoado é o nosso Senhor, que nos permitiu chegar a este dia. Novembro de 1947. Apenas 6 meses antes, o terreno havia sido preparado para essa histórica transferência de poder. As Nações Unidas programaram uma votação para definir se a Palestina deveria ser dividida em estados árabe e judeus separados. Houve tensão no ar quando os delegados árabes, liderados por Amir Faisal da Arábia Saudita, aguardavam o resultado. Os árabes se opunham à divisão, afirmando que sua presença de 700 anos na Palestina superava qualquer reivindicação dos judeus pela terra. Eles exigiam um único Estado árabe, sendo os judeus relegados a uma condição minoritária lá. Os sionistas reivindicavam a Palestina como sua terra natal histórica, Eretz Israel, a terra de Israel. Eles mencionaram como exemplo uma contínua presença de judeus lá durante 3.500 anos. Eles argumentaram que já havia numerosos estados árabes. Declararam outro, especialmente um chefiado pelo grande mufti de Jerusalém, que era um entusiasta apoiador de Hitler, seria abrir as portas para um outro holocausto.
A votação ia começar. O velho estadista do movimento sionista queria desesperadamente testemunhar a votação da galeria de visitantes das Nações Unidas. Entretanto, quando seus colegas foram buscá-lo no hotel, ele estava na cama, estava dominado demais pela emoção para poder presenciar. União Soviética, sim. Reino Unido, se abstém. Quando a chamada começou, Sim. o processo foi momentaneamente interrompido. Um grito penetrante veio da galeria. Aná Adonai Roshi Aná. Ó Senhor, por favor, salve-nos. Estados Unidos, sim. Sim. Iêmen, não. A resolução do Comitê para a Palestina foi aprovada com 33 votos, 13 contra e 10 abstenções. Eu lembro nitidamente Ehud daquele Barak, momento. primeiro-ministro de Eu lembro Israel. da contagem dos votos, transmitida pelo velho rádio. E eu não entendi aquilo de não, sim e se abstém. Eu não entendia na época, mas eu vi no final uma espécie de alegria nos rostos dos meus pais e imediatamente, a uns 100 metros da casa dos meus pais, no kibbutz, os membros mais velhos ficaram dançando até depois da meia-noite. ONU votou os estados árabe-judeu. Palestina, 33 votos sim, 13 não e 10 abstenções. Quando a notícia foi divulgada pelo mundo, os judeus reagiram com alegria. Mas enquanto os judeus comemoravam, a reação de Davi Ben-Gurion, presidente da Agência Judaica na Palestina, era uma história completamente diferente. Ele era o único homem triste entre Shimon nós. Peres, Porque ex-primeiro-ministro as de ruas Israel. estavam cheias de pessoas felizes, Auxiliar de Davi Ben-Gurion. dançando, cantando, extremamente felizes. E ele ficou lá triste. Então ele disse, agora eles estão dançando, amanhã estarão lutando. Agora eles estão cantando, amanhã veremos sangue. Ele não tinha a mais ligeira ilusão sobre o que ia acontecer imediatamente como resultado da declaração. Os judeus da Palestina tinham uma necessidade extrema de grandes somas de dinheiro para armas para competir com o exército árabe, com o qual sabiam que estariam lutando em breve. A agência judaica sabia que teriam que procurar os judeus americanos para ter a ajuda que precisavam. Ben-Gurion queria ir pessoalmente angariar o apoio da comunidade judaica nos Estados Unidos, mas Golda Meir argumentou que a sua presença na Palestina era vital. Depois que uma votação foi feita pela liderança da agência judaica, decidiu-se mandar a senhora Meir para os Estados Unidos. Ao chegar em Nova York, ela atraiu a atenção do policial da alfândega. Enquanto verificava sua bagagem, ele observou que ela não levava quase nenhum dinheiro. Como a senhora vai se manter aqui se só tem uma nota de $10? Ah, não se preocupe. Nos Estados Unidos eu tenho uma família muito grande. Alguns dias depois, a senhora Meir fez uma fervorosa palestra perante um grupo de líderes judeus dos Estados Unidos. No que os judeus dos Estados Unidos estão pensando? Vocês estão do nosso lado ou não? Vocês consideram isso seu problema? Ou acham que porque aqueles judeus foram para Israel, eles são nossos judeus e vocês não têm mais nada a ver com eles? É só isso que pergunto a vocês esta noite. A senhora Meir voltou para Israel com $50 milhões, mais que o dobro do montante que Ben-Gurion tinha dito a ela que era necessário para o esforço de guerra. Ao saudá-la no aeroporto, ele disse que um dia os historiadores iriam se referir a ela como a mulher que salvou Israel. Ironicamente, Ben-Gurion não permitiu que ela fizesse parte do novo gabinete que ele estava formando. Durante semanas depois do seu retorno, ela ficava em casa com pouca coisa para fazer. Finalmente, ela escreveu uma carta para o chefe da agência judaica, expressando sua frustração. Ela assinou a carta assim: a mulher que salvou Israel.